E aí pessoal do Holandês Voador, aqui é o Jefferson. Sou o Felipe. E nós vamos trazer mais um vídeo hoje para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre ETs. Não sobre ETs em si, mas sobre casos que apareceram pela mídia aí. Coisas que intrigaram a mídia e que intrigam a gente. Exatamente. A gente não tem como falar, lidar sobre os ETs mesmo, porque é teoria, né? Sim, Cada um teoria. acredita de um jeito. Da teoria que foi jogada na mídia aí. Tem gente que acredita, tem gente, que não. A gente vai debater um pouco sobre um desses casos aí. Não, bom, bora falar. A gente vai falar sobre 4 casos, né, que intrigaram a gente. Isso aí. A gente quer falar um pouco sobre o que a gente acha, debater algumas teorias e a gente vai mostrar pra vocês o que a gente acha. Algum desses casos vocês provavelmente já ouviram falar. Tem bastante coisa. Foram Tem bastante divulgados, né? por aí também. Repercutidos. Sim. Qual é o primeiro caso que a gente vai Primeiro a falar? gente vai falar das linhas de Nazca, que foi um caso que aconteceu no Peru. Muitos e muitos anos atrás? Na verdade foi feito muitos anos atrás, mas só foi descoberto recentemente depois de serem retiradas fotos aéreas do local. Foi o Google Earth lá? Acho que foi. Deve ter sido o Google Earth que achou. Então, as fotos foram tiradas pelo Google Earth e nela você pode ver vários desenhos feitos em tamanho de uma escala muito grande. Gigante. Grande. E São animais, que né? não era possível ser feito na época, apesar de ter gente que diz que foram construídas torres para serem... para você poder observar o que estava sendo feito na Terra. Esse pessoal que quer desmistificar? Desmistificar algo por aí. Essa palavra também que ele falou. Eles querem tirar toda a teoria de que foram alienígenas, fala que eram os humanos da época, coisa que a gente não acredita, que teriam capacidade de fazer isso. Eles pegavam pedras para ampliar, certo? Para ampliar fazendo um desenho na Terra para depois o formato a cor da própria Terra formar o desenho. Puxando com pedras ele alargaria as linhas, então ficaria maior de longe. Quanto mais alto, melhor visto. E aí o pessoal de hoje, não de hoje assim, acho que já deve ter, sei lá, 10, 15 anos, que começaram a ver isso. Em si, lá do alto você vai conseguir ver um macaco, tem uma aranha e uma aranha. uma aranha e um pássaro, tudo enorme, em escalas gigantes. Certo, você Aí- pode até explicar como foi feito, mas por que foi feito? Eles sempre tentam tirar, né, todas as teorias possíveis. Se você tem uma teoria e fala, você só precisa colocar o nome alienígena. Alguém vai vir com algum modo de falar que não, que foi os humanos que fizeram. Sempre tem os... Como a gente poderia chamar essas pessoas que Chatos. são chatos. São chatos. Boa, são as pessoas chatas que acham que só a gente tá no universo de não sei quantos bilhões de pessoas. Mas só existe a gente. E eles acham que só tem a gente na galáxia toda. Só a gente vive Não inteligente. sei quantos milhões de Inteligente. planetas e só tá a gente aqui. Sim. Que 8... Em quanto que a gente tá agora? Sei lá, velho. Bilhões por aí de É pessoas. muita gente. E é só a gente no universo. Então, como eu disse, mas eles explicam como foi feito, mas não tem um motivo de por que foi feito. não tem Vou motivo. fazer um desenho aqui no chão para ser visto de cima, mas quem vai ver isso Pra aí? quem vê, na época que foi feito não tinha avião. Muito menos aeronaves ou Só se fosse. foguetes, Só se fosse. só se fossem ETs. Aí poderia ter nave, certo? Sim. Aí poderia Ou ser que visto lá de achassem que cima. as aves tinham inteligência para ver desenho na Terra. É uma boa teoria. Vai saber. Os OVNIs trouxeram as aves e o que as aves veem, transmite para eles. São robôs. Claro. Vai saber. Se a gente acredita em alienígenas, a gente pode acreditar em tudo. Tá bom. Segundo os chatos. Exatamente. Já nessa parte mais antiga, vamos falar também do cadáver que foi encontrado na Rússia. É tão antigo assim? Eu acho que é antigo, né? Não sei Ele não. parece ser antigo, porque Não, ele é um fóssil quase, né? É tipo um formato de um feto praticamente. Só que ele não tem uma perna muito comprida, ele não tem braços. Ele parece um feto humano, só que exatamente com as nossas diferenças e as teorias de como alienígenas são. Os alienígenas são. Até porque o crânio dele é praticamente o dobro, né? Pro tamanho de um do feto corpo. humano,
Foi tomando ali, sei lá, acho que em volta de 6, 7 meses. Vamos supor que ele tem, sei lá, 15 centímetros. 7 é só o crânio Só dele. o crânio dele é, digamos que é mais ou menos assim. A gente vai colocar a imagem na tela depois. A gente vai colocar a imagem. Um corpinho minúsculo. É. Não tem como... Vai ter gente que vai alegar que é uma formação Sim. de um ser humano. Que foi um aborto antigo. Alguma coisa assim. Aí entra a questão de garras. Ele tinha garras. Que má formação humana traz garras? Eu acho que nenhuma. Só se for uma relação ali Com alienígenas? com alienígenas. Pode ser. Aí entra os alienígenas. É uma boa teoria. Bom, a gente tem o caso que mais me intriga. Esse é Pessoal? bem pessoal. Que a partir de quando eu vi isso, eu já tinha aquela certa desconfiança dos Estados Unidos, igual todo mundo tem, né? A partir do momento que fala Todo Estados mundo tem. Unidos, não tem como não ter. A gente vai Os fazer... caras têm área 51. A gente pode fazer um vídeo depois sobre a 51, sobre aquele caso Roosevelt também, que é muito conhecido, que também é sobre ET. Roosevelt. É Roosevelt. Seu nome estranho. É Roosevelt, né? Roosevelt é o Fala ator. como se eu estivesse espirrando. Roosevelt. Isso. É isso aí. Bom, esse caso que eu tava falando que me intriga é sobre o segurança do Obama. É. Ele foi citado no outro caso que a gente vai falar, de uma raça reptiliana. Uma das 4 raças, né, que foram Sim, citadas. são 4 raças citadas pelo canadense, mas a gente fala mais à frente sobre isso. Esse segurança do Obama, a gente vai pôr alguns minutos, alguns segundos do vídeo dele. Ele não tem calor humano, todo o corpo tem 36 graus,5, certo? É. Todo o corpo. Em temperatura normal. Em temperatura normal. Se tiver, pode estar, acho que a menos, quase não tem como ficar Não tem menos, como né? ficar menos. Sempre a mais. Se a pessoa estiver morta. Que é, talvez seja o caso dele. Talvez ele tenha sido ressuscitado, não seja um ET. Pode ser. Bom, o fato é que foi gravado com as câmeras que captam calor humano. Calor humano, não só o calor humano, né? Qualquer calor em volta na gravação. Todo mundo está sendo gravado e aparece o calor. E justamente quando passa nesse segurança, ele não tem calor em nenhuma parte do corpo. Além dele ser muito esquisito, que o crânio dele é um pouco maior do que o nosso. Tem um queixo Atrás, meio assim, estranho ele também. tem aquele queixo meio pontudo. E a orelha parece que é grudada dele é na... como se fosse colada. Ele não tem calor humano, tem isso das orelhas. Por si só você já acha alguém estranho. Muito estranho. Daí você junta com um cara de segurança do Obama. Trabalha pro governo dos Estados Unidos. Você começa a desconfiar, certo? Certo. E aí entra o próximo caso. Que é de um ex-ministro Do Canadá. do Canadá. Que afirma que há ETs trabalhando para os Estados Unidos. Pro governo dos Estados Unidos. Nada que a gente não desconfiasse, né? Exatamente. Ele fala que trabalhou ali junto Canadá e Estados Unidos. Na época de 1960. Trabalhou durante essa época. E só agora ele quis revelar que... Ó a porra do alienígena do inferno aí, ó. Cachorro do caralho. Esse cachorro aí, ó. Mandar um alienígena vir abduzir esse cachorro. Ajudaria muito a gente. A gente estava dizendo que, enquanto o cachorro alienígena ficava atrapalhando a gente, sobre o ministro do Canadá ali, que trabalhou... Junto com o governo dos Estados Unidos, na época de 1960, blá blá blá. E ele diz ele que existem 4 raças de aliens e todas elas trabalham para o governo dos Estados Unidos. 2 amigáveis e 2 nem tanto assim. Isso. Ele não chegou a descrever exatamente todas as raças. Tem pessoas que falam que tem a raça reptiliana, que é a do segurança, que a gente comentou. Sim. Tem uma raça que seriam meio que gigantes, ali entre 2,5 metros e 3 metros de altura, com cabelos loiros, meio que nórdicos, digamos assim. Sim. E uma terceira que são meio que miniaturas, são talvez do fóssil da Rússia. Pode ser. O cadáver que encontraram na Rússia, que é mais um... Parece com ET mesmo, do filme. São pequenos, minúsculos. É parecido com aquele. Esse ministro aí, ele fez uma palestra quando ele quis revelar, né, para todo mundo que existia essas 4 raças. Diz ele que muitas das tecnologias que a gente tem hoje em dia é devido a uma dessas 4 raças, a mais amigável, que tenta ajudar a gente a caminhar aí mais rápido, que
Eles estão anos-luz à nossa frente em tecnologia, em estilo de vida, em tudo. Agora, foi meio que parado isso pelo fato de eles verem como funciona o ser humano. Eles meio que colocaram o pé no freio, como se a gente não tivesse inteligência suficiente ainda para avançar tanto quanto eles. Pelo fato de a gente pensar muito em guerra, sendo que essa raça em si que está ajudando é pacificadora, segundo o ministro. Sim. Não é a gente que acha isso, é segundo o ministro. O que a gente pode falar mais aí? Conforme ele mesmo disse, só depende da gente aceitar Sim, aceitar a ajuda deles de uma forma pacífica. Sem falar, vou ajudar você aqui a criar uma arma poderosa para ajudar, sei lá, a destruir outro país. Não, eles são pacíficos, eles querem ajudar a ficar tranquilo, digamos assim. Vamos criar. A criar algo, sei lá, para restaurar a natureza e alguma coisa, só que sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Ao ver deles sobre a gente poderia usar essa arma para atacar outro país. Por isso o pé no freio. Pra não, sei lá, não causar mais estrago do que a gente consegue causar sozinho. Imagina uma intervenção deles ainda. Ou imagina o ser humano conseguindo ter essas armas e invadindo até outros planetas que possam existir vida. É uma teoria complexa. Sim. Pensou longe. Mas se a gente tá falando de alienígenas, tem que pensar longe. A minha ideia sobre os alienígenas é igual eu falei já, a gente já conversou em off, que pode ser meio que a gente já, no futuro. Nós podemos ser alienígenas para outras pessoas que têm tecnologia inferior à nossa. Talvez. Sei lá, vamos supor que você acredite aí na máquina do tempo. O cara foi pro futuro e somos nós lá. Mais um tema pro próximo vídeo também. Falar sobre máquinas do futuro. Também. A gente pode falar também um pouquinho sobre tudo, né? A gente tá abordando quase que tudo. É isso aí. Mais um vídeo do holandês. Encerra aí pra gente. Então, esse foi mais um vídeo do holandês voador. Dessa vez a gente falou sobre os ETs, dando nosso ponto de vista. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e acessar também o nosso blog para você conferir mais informações sobre cultura geek e cultura pop em geral. É isso aí. Valeu!